Olá, meus alunos. Professor João Fernando, né? Eu sempre me apresento porque pode ser que alguém pegue alguma aula no meio da sequência. Então, eu gosto de me apresentar. Sou o professor João Fernando, sou TTI, advogado há algum tempo, né? Leciono para corretores de imóveis há praticamente 12 anos e coordena o curso técnico de transações imobiliárias, uma disciplina Interface do estado de Pernambuco, tanto em Recife quanto em Caruaru. Tá? Mas a minha função principal nesse enredo todo é tentar levar informação para os senhores e com essas iniciativas de vídeos temáticos, né, que leva à construção do saber de maneira prática e rápida, tá? Mas claro, sem muita densidade, a não ser o necessário. Então, como prometido, eu fiz um comentário sobre o artigo 20, né, da Lei 6530/78. O artigo 20, né, a Lei 6530/78, trata, né, que é a lei que reconhece o corretor de imóveis, como o técnico de transações imobiliárias, como uma profissão, não como uma atividade, é uma profissão. Tá? Eu falei basicamente do artigo 20, primeiramente, por quê? Porque ele fala de proibições ao corretor de imóveis diante do exercício da função. E eu acho que naturalmente seria bem interessante abordar esse tema. Porém, eu falei que iria fazer um vídeo sobre o artigo 6º. O artigo 6º sofreu algumas alterações importantíssimas em 2015, né? Tem a ver com corretor associado, tem a ver com ausência ou não de vínculo empregatício e outras informações. Por que eu quero tratar sobre isso? Primeiro, porque eu sei que muita gente desconhece. Tá? Não é hábito do corretor de imóveis ler legislação, né? O que é uma pena. Não é hábito. O que isso nos traz um pouco de tristeza, porque não há como você trabalhar no mercado tão complexo como o de corretagem imobiliária e não se familiarizar com alguns dispositivos legais. Então, por favor, vocês prestem atenção nisso. Tá? Mas a gente vai tratar sobre esse tema agora, justamente no fazendo um comentário, né? Então a série é comentários, né? A lei 6530/78, e o comentário da vez vai ser sobre o artigo 6º da lei 6530/78. Vamos lá? Então, meus alunos, vamos seguir na nosso vídeo aqui, na nossa aula, e o comentário agora, ou os comentários, serão acerca do artigo 6º. Prestem muita atenção, vou tentar fazer o vídeo da maneira mais pausada possível, porque o artigo 6º, diante das alterações que foram feitas, nos traz um pouco mais de densidade, tá? Um pouco mais de retidão na hora de analisar. Tá? Então vamos lá. Artigo 6º. As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. Ele está equiparando a atividade do corretor pessoa física com a imobiliária, pessoa jurídica. Nenhuma novidade nisso aí, tá? Claro, simples, não vamos complicar o que não precisa ter nenhum tipo de complicação, tá? Bom, parágrafo 1º, né? Lembrando o seguinte, tá, gente? Toda vez que você vê um artigo de lei que não tem inciso, pula logo para o parágrafo, os parágrafos, na verdade, eles servem para enumerar as hipóteses, tá certo? Eles enumeram essas hipóteses e trazem pontos excepcionais ou que precisam ser intensificados o seu conhecimento em relação ao que o artigo está dizendo. Então vamos lá. As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente
inscrito. Muito bem. Quando ele fala em sócio gerente ou diretor, é importante que a gente entenda o contexto desse parágrafo. Uma pessoa jurídica, né, ela precisa ter pelo menos uma pessoa responsável pela direção do negócio. No caso de uma pessoa jurídica que trata de um exercício de um serviço que a lei capitula, né, como serviço cuja a referência se dá diante do corretor de imóveis, é importante que ou o proprietário, diretor da pessoa jurídica, ou alguém que tem a função de direção nessa empresa, obrigatoriamente seja corretor de imóveis. Aquela historinha da farmácia e do dono da farmácia, né? A legislação não proíbe que uma pessoa comum seja dono de farmácia, mas ele precisa contratar um responsável técnico, que seria o farmacêutico. Mas veja, a análise fria desse parágrafo nos traz uma pequena reflexão. Será que ele quis dizer que o sócio, ou um dos sócios, né? Se tem sócio é porque tem pelo menos duas pessoas. Se o sócio, um deles precisa ser gerente, ou um sócio precisa ser o diretor da empresa. Na verdade, eu entendo da maneira mais simples que se possa perceber. Caso um dos sócios, e esse sócio tenha o poder de gerenciar a empresa, ele precisa ser corretor de imóveis para que o negócio possa funcionar. Ou então, não havendo esse sócio corretor de imóveis, mesmo que hajam dois sócios, mas que não sejam corretores de imóveis, precisariam contratar uma pessoa para ser responsável técnico e ter poder de direção nas atividades fins da empresa. Nesse caso, a atividade fim da empresa seria a prestação de serviços de corretagem e intermediação imobiliária. Tá? Muito bem. Parágrafo 2º. O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias. Veja bem, associar-se. A associação que é feita aqui é para a prestação de serviço em conjunto. Não necessariamente para se transformar em sócio. Tá? Então, o corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário. Porém, ele bota, mediante contrato de associação específico, registrado nos sindicatos corretores de imóveis, ou, caso não haja um sindicato na localidade, na região, na federação, deverá ser registrada essa associação nas delegacias da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis. Quando não há um sindicato, existe uma federação que ela cuida nacionalmente ou por regiões daquela categoria. Você precisa buscar essa federação para que você possa registrar esse contrato, né, esse termo, esse contrato de associação que é específico para o caso do corretor de imóveis que quer trabalhar com a imobiliária A, B, C e D simultaneamente, inclusive. Basta que ele tenha um contrato de associação específico com cada uma delas. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque essa alteração ela foi incluída em 2015. E isso buscou também retirar o caráter de vínculo empregatício. Né? Mas vejam, é importante que se diga, as formalidades foram feitas para serem cumpridas, tal e qual o parágrafo 2º está discriminando aí. Certo? Parágrafo 3º. Pelo contrato que trata o parágrafo 2º, ou seja,
Ele está fazendo menção àquele contrato de associação registrado no sindicato ou na federação dos corretores de imóveis. O corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam entre si o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem mediante a obrigatória assistência da entidade sindical. O que é que esse parágrafo quer dizer? Que não está havendo troca, né, de serviço por dinheiro. O que está havendo é uma comunhão de interesses, de empenhos em um fim comum. Ou seja, tanto imobiliária quanto corretor associado, eles estão montando uma estratégia de unir suas forças para conseguir a intermediação imobiliária efetiva, receber a comissão, e eles já estão colocando nesse contrato de associação como seria justamente a partilha dessas comissões, do resultado da corretagem. Tá certo? Tudo isso conforme o parágrafo 2º, que é um contrato de associação devidamente registrado no sindicato ou na Federação dos Corretores. Parágrafo 4º. O contrato de associação não implica troca de serviço. Eu estava comentando sobre isso. Troca de serviço por dinheiro nos remete à ideia de emprego. Por quê? De patrão empregado. Por que isso? Porque o que é o vínculo empregatício? Eu sei que o vínculo empregatício ele requer alguns requisitos, né? Como onerosidade, subordinação, pessoalidade, não eventualidade. Então, são requisitos que a legislação empregatícia, né, a CLT, por exemplo, ela nos traz como requisitos que precisam ser preenchidos para o vínculo estar comprovado. E nesse caso existe uma troca. Você dá o seu serviço, o seu labor, e ele te paga salário. Não é isso que a gente está vendo aqui, tá? O que a gente busca informar aqui no parágrafo 2º, no 2º, é que é um contrato que existe para afastar esse vínculo. Conforme o parágrafo 3º, ele fala que existe uma coordenação e empenho feito pelos contratantes, portanto, não há uma contratação de algo exclusivo de uma das partes. O que seria isso? O trabalho. Não há essa contratação. Tá? O que existe é um contrato onde declaram não reconhecer vínculo e comungam na contratação de obrigações recíprocas no fato de desenvolver atividade imobiliária e buscar um resultado a ser partilhado. É isso que acontece. Tá? Então, lendo novamente, o contrato de associação não implica troca de serviço, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados elementos caracterizadores do vínculo empregatício previsto no artigo 3º da consolidação. Então, da CLT, né? Então, eu falei que os requisitos de pessoalidade, onerosidade, subordinação, não eventualidade, são requisitos que caracterizam o vínculo empregatício. Então, o que é que ele quer dizer? É que o artigo 2º, melhor dizendo, o parágrafo 2º, né, desse artigo 6º, ele não existe para uma simulação. Ele existe para caracterização. Então, por que eu estou dizendo isso? Para as pessoas entenderem que ele não está servindo para que o vínculo empregatício seja algo simulado na forma de um contrato associativo. Tá? Então, na verdade, eu vou repetir. Caso haja subordinação, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade. Então, vamos traduzir isso. Ou seja, você tem a chefe, que uma coisa é alguém te dar uma orientação de como ele vai trabalhar lá aquele imóvel. Outra coisa é você ter um chefe te cobrando horário, mantendo o caráter de subordinação
claríssimo, exigir de você que permaneça ou vá até determinado lugar em horários como jornada de trabalho. É diferente vocês acordarem que você precisa estar lá. Outra coisa é ele te pressionar para que você esteja sob o ponto de vista de não mais continuar, né? Ou não te pagar o que deveria te pagar. Então, é importante que vocês entendam que o vínculo empregatício ele pode ser ainda considerado, mas a partir do momento que esse contrato, conforme seleciona o parágrafo 2º, seja mantido e essa comunhão de esforços seja de fato caracterizada, ou seja, não existe patrão empregado, está afastado peremptoriamente, a hipótese está afastada, né, a hipótese de vínculo empregatício, né? É bom que se diga, gente, essas mudanças que essa lei 13.097 de 2015 trouxe para a lei 6530/78, elas deram muito mais tranquilidade para várias imobiliárias, tá? Estavam utilizando já uma simulação, né? Pegando os corretores, mandando reunir-se em grupos de 3 ou 4 no mínimo, abrindo a pessoa jurídica e prestando serviço imobiliário, ou seja, era um ato simulado e que alguns tribunais, inclusive, não estavam reconhecendo essa prestação de serviço, certo? Então, gente, é um artigo que parece ser denso, mas não é fácil, tá? Os parágrafos, eles são sequenciados em um raciocínio lógico, tá? Deem mais uma lida. Eu fico muito feliz em abordar um tema como esse, porque, infelizmente, poucas pessoas conhecem, né? Então, a gente fica gratificado em passar esse tipo de informação para o corretor. Caso uma proposta venha, você saiba do que se trata. Caso alguma imobiliária queira trabalhar com você, você saiba do que se trata. Tá certo? É sempre bom estar preparado e caminhar por terrenos conhecidos, né? É muito confortável. Tá bom? Fique com Deus. Mais uma aula temática aí. Agora, comentários à Lei 6530/78. Fiquem com Deus, estudem e até breve com mais conteúdo.